Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui de novo com a Michelle Reis da Imoeds para mais um Boulder Visa. Nessa série de entrevistas a gente está conversando com pessoas, contando um pouco da história delas aí sobre casamentos, né, na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte. E também sobre vistos aqui na Irlanda, não é, Michelle? Isso mesmo. Que faz parte aí, né, do nosso combo, né, como imigrante irlandês. Às vezes a pessoa vem como estudante, acaba ficando aqui, aí acaba casando ou acaba aplicando para um visto aqui na Irlanda, não é isso? Isso mesmo. Ó, hoje a gente está aqui com a Ana Carolina. Prazer. Seja bem-vinda. Prazer, pessoal. Que também passou por muito desse processo, né? Eu vim para cá em janeiro de 2017, né, como estudante, e depois de 2 meses, eu vim em janeiro, depois de 3 meses, em maio, final de abril, início de maio, eu conheci meu marido, né, através de um classificados, Peraí, rapidinho, vamos organizar aí. O classificado do grupo. Ó, tem história interessante, conhecer o marido num grupo do Facebook aqui. Mas, ó, vamos organizar. Ó, antes disso, deixa eu pedir pra galera deixar o like. Se tá gostando dessa entrevista, deixa o like aí pra sinalizar que a gente pode fazer mais, né? Quem sabe. E se não for inscrito aqui no Boulder, se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Então, beleza, vamos começar aí. Primeiro, como é que você chegou aqui na Irlanda? Por que você decidiu vir pra cá? Eu sempre morei lá, eu sou carioca, Rio de Janeiro, e sempre gostei, tive fascinação por morar fora. Sempre acreditei que aquilo lá, o Brasil não era o meu lugar. E sempre tive isso muito forte dentro de mim, no meu coração, e falei, no dia que eu for, eu não quero mais voltar, né? E era uma coisa que eu tinha decidido para minha vida. Então eu trabalhei, né, e juntei dinheiro, minha mãe me ajudou, e eu vim para cá em janeiro de 2017. Aí veio aprender inglês? Vim fazer 8 meses de curso, mas eu já vim com a cabeça de que eu queria fazer todas as possibilidades de vistos, né? No caso de estudante, de ficar os 2 anos que o visto me permite. E caso não der certo, eu ia fazer como a quantidade de brasileiros que faz, vai para Portugal, a gente estuda, né? Enfim. Mas aí já... tinha na minha cabeça de casar. Acontece, né? Tipo, acontece. Até mesmo porque eu tinha uma filha de 14 anos no Brasil. Hoje ela tem 16, mas na época ela tinha 11 anos. Então, eu tive que deixar ela com a minha mãe para poder vir em busca do meu sonho, né? Entendi. De estudar, de ter uma autonomia maior na minha vida, enfim. Aí você chegou aqui como estudante e estava se virando lá no inglês ainda, né? Engatinhando aqui. Ainda engatinho. E já no 3º mês você conheceu seu marido? Tem um grupo de Facebook chamado Calcinhas, né, que é somente para mulheres. E lá uma amiga dele brasileira colocou uma foto dele dizendo que ele era metade romeno e metade italiano. Por conta da fama dos romenos serem muito rudes, muito grossos com as mulheres. E eu não conhecia essa fama, né? Então eu achei o perfil dele meio interessante, batia com o meu, mas eu passei. Mas uma voz na minha cabeça falou, vai, tenta, não custa nada tentar. Não, mas peraí, colocaram ele lá, tipo, anunciando? Tipo... Explica aí como é que é. Eu tenho um amigo que é metade romeno, metade italiano, colocou a foto dele, gostaria de encontrar uma pessoa, né, pra seguir a vida, pra estar junto, pra construir família, pra namorar, uma pessoa legal, não sei o quê. E aí eu falei, passei, juro pra você, passei. E uma voz dentro de mim falou assim, custa nada tentar, desse jeito, custa nada tentar. Aí eu dei like, eu falei, tá bom. Aí dei um like, aí mandei mensagem pra menina, né, pra amiga, queria saber mais sobre ele. E aí a gente trocou telefone, a gente ficou 3 dias falando no WhatsApp. E logo de 3 dias ele me chamou pra um jantar. E aí depois... a gente não se largou mais. É tipo um Tinder, né? É muito louco. E aqui na Irlanda, todas as experiências que você vive,
né? É tudo muito intenso. Por você estar num país sozinho, por você não ter amigos, você não ter família perto. Então, tudo que você sente é muito intenso, né? E eu não imaginaria, nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Claro que não foi de início, né? Ninguém se apaixonou de início, foi depois de 1 ano a gente casou. Mas, assim, é muito louco, assim, como as coisas acontecem muito rápido, né? É engraçado, não sei se no Brasil teria sido realmente tão rápido, né? Assim, Não, você porque no Brasil a conhecer gente tem alguém. um pouco mais de receio, né? Enfim, o tipo de vida é diferente também. Ele não é uma pessoa mais chegada pra balada, então eu não, eu talvez não conheceria ele porque eu era mais baladeira na época, e aqui eu não era tanto porque eu não conhecia ninguém. Então foi um acaso meu. E aí combinou tudo. Combinou. Combinou que em janeiro de 2018, né, quase 1 ano depois a gente decidiu se casar, foi que eu procurei, vi a Michelle nos classificados lá do Calcinhas, né, e oferecendo serviço de assessoria. E aí a gente contactou com ela e começou todo o processo. Na época ele nem falava português, né? Só falava umas palavrinhas ou outras. Me lembro até hoje que a gente sentou, eu, ele e Michelle, num café lá em cima na Arnold's, né? Na antiga Arnold's, que hoje é fechada, né? E a gente sentou e aí ela falava alguma coisa em português e, né, a gente traduzia, a gente falava ali, eu tentava traduzir para ele, ela falava inglês com ele. Então, é assim, uma história... É rapidinho, como é que foi no início ali? Porque você estava no seu início na Irlanda, então seu inglês ainda não estava tão... no início eu te confesso que era melhor do que hoje, porque a gente não brigava, porque eu não tinha o inglês afiado, hoje também não tenho, porque a gente, né, hoje ele sabe mais português, até às vezes do que eu, porque ele trabalha lá com brasileiro, enfim. E aí a gente não brigava. E aí depois que eu comecei né, ensinar ele português, frases simples dentro de casa, tipo pegar um copo de água, pegar alguma coisa assim. E ele foi pegando gosto, porque a língua romena é latina. É parecido, né? Tem uma similaridade. Então tem muitas palavras que são muito iguais ao português. Por exemplo, polícia, polícia em romeno. Então, né, muita coisa se parece. E aí ele foi aprendendo, e aí a gente começou, hoje em dia a gente fala português em casa. Ele trabalha no restaurante brasileiro, então é muito bom. Que legal. Você vê histórias assim sempre, Michelle, trabalhando com isso, assim, de pessoas que também... Você vê assim e fala, pô, não iria acontecer, mas foi uma coisa tão rápida, algo diferente assim que aconteceu. Sim, a gente já viu muitos casos que as pessoas, né, o casal se conheceu e o relacionamento evoluiu muito rápido e casaram em 8 meses. Já tive casal casando com 3 meses de relacionamento, né? Inclusive eu e meu marido também, o nosso relacionamento foi super rápido. A gente se conheceu, 1 mês depois a gente já estava morando junto e 6 meses depois que a gente se conheceu a gente casou. E agora tá a Chloe. E agora a Chloe vai vir no final do ano, né? E já vai fazer 7 anos casados agora em outubro. Pô, que legal, né? Legal. E aí, então, decidiram casar. E aí... A gente casou, a gente procurou a Michelle foi muito atenciosa com a gente fez todo o processo com a gente. E aí, logo em seguida, eu fui pro Brasil, peguei minha filha de 11 anos, eu tava grávida de 4, 5 meses, em dezembro de 2018. Trouxe ela pra cá e agora a gente tá aplicando visto pra família toda, né? Porque a família tá grande. E como é que foi o processo do casamento? Você já sabia que iria casar na Dinamarca? Procurou saber como era casar aqui? Procurou saber com ela e dentro das possibilidades que a gente deu, né, que ela deu pra gente, ela falou, olha, tem a Dinamarca hoje em dia que é um lugar relativamente bom de você casar, é rápido, o processo não é tão burocrático. Hoje eu acredito que seja mais burocrático, mas na época não era. E facilitou muito pra gente. Bom, a gente foi lá, a gente casou em questão de 1 a 2 horas. Vocês casaram? Ficamos lá 3 dias. Foi no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro. Né? Vocês foram 2 semanas antes da época da neve, né? Que caiu em 2018. Foi, Inclusive, na época, ela foi muito legal com a gente, porque ela
eu acho que ela tinha uma pessoa que ela ajudava muito ela lá na Dinamarca e passou as datas para ela. E ela falou assim: olha, eu tenho essas datas para você casar. E aí eu falei: pô, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, é essa data. Então, sabe, sempre se mostrou muito prestativa, assim, sempre respondendo rápido a todas as perguntas que a gente fazia, todo o questionamento. E aí a gente aplicou pro casamento, eu peguei o Stamp for, né? E agora a gente vai aplicar pro meu vestido de 10 anos com ela. Já temos um processo de andamento. Para minha filha, que tem 16, antes de pegar a cidadania, vai ter que aplicar pro Stamp de 16 anos. E pro meu marido, a cidadania, porque na época que ele morava aqui, ele mora aqui há mais ou menos 9 anos. Sim. E ele veio por empresa, então tudo era o nome da empresa. Quando a gente se juntou, efetivamente, aí o contrato da casa foi no nosso nome, né, as contas. Então, a partir tem 6 anos juntos, então a gente agora vai aplicar para a cidadania dele. Cidadania irlandesa. Irlandesa, Tá envolvida aí na família. Essa história do casamento que você falou que antigamente era menos burocrático Era. lá na Dinamarca. Até dezembro de 2018, tudo era feito direto com o cartório, não passava pela agência do governo chamada Agency of Family Law, e aí você só precisava mandar, era um formulário de 2 páginas, assinado pelo casal, a página de identificação do passaporte dos dois, ou ID, né, europeia, do cidadão europeu, e certidão de nascimento com tradução juramentada de ambos, né, já também com a apostila de AI. Então era bem mais fácil e rápido. A gente aplicava, talvez no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente já conseguia a resposta e já marcava o casamento. Porque tudo era direto com o cartório. E daí, em 1º de janeiro de 2019, tudo mudou. Né? Não tinha a questão de escrever a historinha? Não tinha. Não era passaporte completo como é hoje. A gente teve que escrever a história pro Stamp for. Sim. Eu tive que fiz relativamente um livro, né? Assim, acho que tinham 20 páginas mais ou menos, contando. Eu sempre gostei muito de tirar foto, né? E aí a gente foi tirando foto e foi detalhando os momentos que a gente teve, né? Colocando prints de conversas de WhatsApp, da minha sogra, que é romena, mandando coisas pra mim também no WhatsApp. E aí não teve problema nenhum. Mas essa história tinha lá escrito lá, anunciaram eu num grupo? Não, aí não pode. Aí foi segredo de justiça. Mas então, aí chegou, voltou aqui, aplicou pro Stamp for. Aí Isso. realmente o processo, que pelo que eu tô vendo aqui, é um dos mais burocráticos, né? Na época também não era, você acredita? Sim. Hoje o formulário do Stamp for de casado com cidadão europeu tem 52 páginas. Na época da Carol, eram 8 páginas. É muita diferença. Eram 8 páginas. 8 páginas. E não precisava mandar toda a documentação que você manda hoje. Sim, ainda tinha que comprovar que moram juntos, ainda tinha o emprego do cidadão europeu, mas era muito menos papelada. E a história do relacionamento, vez ou outra que era pedida pela imigração, não era quase sempre. Hoje, quase sempre, se o casamento acontece na Dinamarca, eles já pedem a história. Então, quando eu faço o Stamp for do casal, eu já peço para colocar na história. Se já fiz o casamento antes, eu falo, só acrescenta a parte do casamento na história, você utiliza mesmo, não precisa mudar mais nada. E daí já manda, né, junto da aplicação. Então, eles estão tornando tudo um pouco mais burocrático também, né? Sim. Eu acho pela quantidade de brasileiros, né? Pelo crescimento de imigrantes brasileiros aqui, né? Porque, querendo ou não, é um país que te dá muita oportunidade, né? De trabalho, de você ganhar bem. Então, as pessoas querem vir para cá para relativamente concretizar o sonho de vida, né? De ter um carro bom, de ter uma casa, de poder ter um trabalho bom, de poder viajar o mundo, de conhecer as coisas. De poder viver sem violência, com menos violência, né? Vamos dizer assim. Com menos violência. Só pra gente situar, galera, a Romênia também faz parte da União Europeia, né? Sim, faz. Então, na hora de aplicar para o Stamp for, você também tem os direitos lá. Sim, eu tenho. Quando a gente pega o Stamp for aqui, a gente também tem direito de abrir negócio, né? Business. Então, eu só não tenho dinheiro para abrir o business. Eu já tenho autorização para abrir o business e todos os direitos legais, né? Como ir a um hospital, não ser
cobrada, taxada por isso, enfim, né? A trabalhar normalmente, Trabalha sem precisar normalmente, aplicar pelo 40 trabalho. horas, Então, aí é isso. Aí esse já foi um novo processo. Fez com a Michelle também? Fez com a gente. Tranquilo, tudo, né? tudo com eles. É. E aí depois, qual foi o próximo processo aí que teve? Foi a filha que teve. A filha de 16 anos, que ela fez 16 anos agora em julho. A gente já deu entrada, já estamos já separando todos os documentos para mandar para lá. E o próximo vai ser a minha residência de 10 anos, porque eu não posso aplicar diretamente para... Eu faço 5 anos agora em dezembro, de Stamp 4, né? Mas eu não posso aplicar direto para a cidadania. Tem que ter esse visto de 10 anos entre um e outro. Em teoria, pode aplicar para a cidadania direto, só que o problema de aplicar para a cidadania diretamente é que a gente não sabe quanto tempo que vai levar para sair a cidadania irlandesa. É um processo que pode levar 3 meses, 6 meses, para aqueles sortudos que aplicaram esse ano, como pode levar 1 ano e meio, 2 anos. Então, durante esse processo da cidadania, você tem que ter o teu visto na Irlanda ativo, você não pode ficar irregular. Se o visto expirar... Se expirar, daí pode dar problema no processo da cidadania. Então, o que a gente sempre recomenda faça a aplicação do visto de 10 anos primeiro, né, para aqueles que tiveram Stamp 4 por casamento com cidadão europeu ou de facto com cidadão europeu. Faz a aplicação do visto de 10 anos primeiro, pega a aprovação desse visto e aí sim você aplica para a cidadania, porque daí você fica tranquilo que seu visto vai ter validade de 10 anos dali para frente. E não pode vai viajar expirar. também, né? Exatamente, pode viajar e tua cidadania não vai ter nenhum empecilho ali em relação ao teu visto na Irlanda. Eu queria voltar um pouco antes para falar dos filhos, no caso. Então, você, como tinha uma filha que era menor de idade, como é que é? Eu tenho um Stamp 4, eu já posso trazer os filhos? Como é que funciona essa coisa? Pode. A pessoa que tem o Stamp 4 na Irlanda, ela pode trazer filho. O filho, sendo menor de 16 anos, ele não precisa de visto ainda, porque ele é dependente do seu visto. Então, tranquilo, pode trazer, a criança vai tirar o PPS normal, porque precisa estudar, precisa ir para a escola, né? Sim. Só que quando faz 16 anos, daí precisa aplicar para o visto também, Stamp 4, né? Por ter a família, né? A mãe que é casada com um cidadão europeu, então vai aplicar para o Stamp 4 também, a partir de 16 anos. Mas a filha teve direito a tudo, a estudar... Tem 4 anos que ela estuda aqui, ela já fazia inglês no Brasil. Eu sempre acreditei que o inglês é a base de tudo, né? Sim. Então, no Brasil, a gente tem muito pouca gente falando inglês. Então, desde pequenininha, eu sempre levei ela pro curso. Eu já sabia que um dia ela ia precisar, né? Se não fosse aqui, fosse lá, seria o diferencial dela do mercado de trabalho, do currículo dela. E ela chegou aqui, se adaptou bem na escola? 2 meses ela tava falando tudo. É bom, né? Porque quanto mais jovem, melhor. E no início eu lembro que eu brigava muito com ela para assistir filme em inglês, né? E ela ainda tinha uma relutância grande, né? Queria em português. Hoje em dia é uma briga para ver em português por minha causa. Eu falei, Vitória, mas eu não entendo assim, fala muito rápido. Ai, não, mãe, não dá, só dá para fazer. Não, e você também quer, né? Falar a cultura, manter a cultura do Brasil também. Né? Uma coisa muito importante também para mencionar, quando o não europeu vai trazer o filho menor de idade para a Irlanda, é que tem que trazer com toda a documentação, né? A autorização do pai que está lá, ou da mãe, se é a mãe que está lá, a guarda total, né? Para ter tudo certinho e não ter nenhum empecilho aí nesse processo. Bem lembrado, né? Porque até para sair do Brasil você precisa da autorização, né? Do pai, da mãe. Sim, essa autorização de saída é uma autorização bem fácil. Você entra no site da própria Polícia Civil, né, Polícia Federal, Sim. E lá tem autorização já em inglês e em português traduzido, e aí você preenche, pega a assinatura, vai até um cartório, autentica, se você quiser apostilar, seria uma segurança melhor, né, a apostila que é um selinho que é válido em todo mundo, você apostila e vem pra cá sem problema nenhum. Aí entrando aqui, sair do Brasil, tranquilo. Entendi. Então, mas é legal saber que já que você tinha Stamp 4, sua filha podia, tipo, acessar todos os serviços, se precisasse de um hospital, de escola, de qualquer coisa. Ela recebia back to school, tudo direitinho.
Então, quem tem Qualquer ajuda do governo. quem tem filhos aí no Brasil e com Stamp for, né? Não é qualquer tipo de visto que a pessoa pode trazer os filhos, né? Com esse fora, ou se a pessoa tem, por exemplo, visto de trabalho Critical Skills, a reunificação familiar é imediata. Se for o General Skills, é depois de 12 meses trabalhando com Work Permit, visto de trabalho aqui na Irlanda, né? Dentre outros. Tem outros tipos de visto também que pode trazer, né, a família, né, os pais que sejam dependentes, filhos, etc e tal, mas aí são muitos tipos de visto pra gente conversar agora. Eu tenho 5 processos, né? Eu já tive o primeiro, em 2017, agora eu tenho mais 5 processos em andamento com a Michelle, e já tô querendo ir pro 6º. Já pediu porque a minha mãe, as minhas 2 filhas são autistas, né? São autistas leves, mas eu preciso realmente de uma ajuda, né? Então, minha mãe, uma vez por ano, ela vem pra cá, né? Do Brasil pra cá pra me ajudar, fica 3 meses e vai embora. E aí eu pergunto, sondando já a Michelle, eu tenho que aplicar pra minha mãe, porque minha mãe quer ficar aqui 6 meses. Então, ela é pensionista, ela tem como se manter aqui. Então, ela quer ficar 6 meses aqui, 6 meses lá, pra poder me ajudar mais aqui, né? E aí a gente já tá conversando. Boa ideia, né? Boa ideia. Agora, a gente falou aí da filha, né, que chegou aqui e não precisava do visto. Depois dos 16 anos, precisa? Como é que funciona isso? Precisa. Assim que a criança completa 16 anos, a criança precisa já aplicar para um visto específico. Então, nesse caso, vai ser o mesmo tipo de visto da Carol, vai ser o visto Stamp 4, só que para menor de idade, é o mesmo tipo de formulário, só que tem partes diferentes do formulário que precisa preencher de acordo com cada caso. E aí a gente aplica e tem que esperar sair o resultado. E daí provavelmente também vai sair um temporário primeiro, para depois sair o permanente. Agora, tem alguns casos que a imigração já está aprovando direto o permanente, já pula o temporário. Então vamos ver como é que vai ser aí quando a gente mandar a aplicação. Agora que tem a sorte de novo, né? E aí, assim que ela pegar o Stamp 4 também, né, a filha da Carol, na sequência já dá para aplicar também para a cidadania, porque ela já vai ter os 5 anos aqui na Irlanda. Ano que vem ela faz 5 anos. Então ela não vai precisar esperar o Stamp 4 fazer os 5 anos, ou seja, não vai esperar 23 anos, Não. 21 anos. Pelo amor de Deus, eu tô mal de matemática. Não vai precisar chegar nos 21 para aplicar, não. Então já vai poder aplicar para cidadania. Não, ano que vem a gente já vai estar aí, já vai ser 7 para Aí, beleza. Então, já é bom que não é tão burocrático assim, né? Porque a criança realmente não tem como o Estado encrencar com isso, né? Não, geralmente não. Só é quase a mesma documentação, né? Claro Acho que o mais importante é ela estudar, né? Exatamente. Estando direitinho, tem tudo atende, não tem problema nenhum. E a comprovação da pontuação praticamente é a mesma. Tem que comprovar os 150 pontos aqui, só que como ela é criança, né? Ela morou aqui desde os 11 anos, não é isso? 11 anos de idade. Então, você comprova a pontuação através de quê? De documento da escola, do attendance, né? Que é a participação. É a presença. Presença, né? Na escola, dentre outras coisas também. Então, é um pouquinho diferente, porque você não vai ter contas no nome da criança, né? Óbvio. Então, é uma documentação diferente, mas ainda assim tem que comprovar bastante coisa. E aí, então ela se acostumou bem, já é irlandesa praticamente. Já. E já que a gente está no assunto dos filhos, o que é que você acha que melhorou na vida dela estando aqui na Irlanda? A questão da segurança e da autonomia. No Brasil é sempre muito seguinte, principalmente Rio de Janeiro, né? Só saía com a minha mãe. Então aqui ela teve autonomia da primeira vez de deixar ela sozinha pegar um ônibus. Mas mesmo assim, mesmo aqui você estava apreensiva? Não, claro, a gente fica, né, apreensiva, mas eu baixei um aplicativo chamado 360. E aí a gente fez um grupo da família, então eu fiz primeiro o caminho de ônibus com ela, né? Mesmo ela fazendo. E hoje em dia ela prefere pegar 2 ônibus para poder ir para a escola, porque a gente mudou de endereço. A gente hoje mora em Luca. Antes eu morava em Rathmines, Dublin 6, que era do lado da escola dela. E hoje em dia ela pega 2 ônibus tranquila, ela vai pro shopping sozinha, vai pro cinema com as amigas. Então essa segurança, essa tranquilidade de que nada vai te acontecer, entre aspas, né? Tendo certo tipo de cuidado de não andar muito tarde sozinha, que a gente sabe que tem, né? Os probleminhas da Irlanda. Claro. Então,
ela não troca isso por nada. Quando eu até falo com ela, vamos visitar o Brasil, ela não quer. Que a avó dela, que é a coisa mais importante para ela, tem aqui. Os amigos, com o tempo, a gente vai deixando, né? A gente não vai falando tanto. Então, Vai fazendo novos amigos. novos amigos, Então, a vida dela hoje se baseia totalmente aqui. Não vai sentir falta do calor. Mas é que bom, né? Que ela tá se acostumando bem e, pô, também, né? Se acostumando não, já tem um tempinho, né? Tá indo bem. Não, e a qualidade de vida é excepcional, né? Tem acesso a todo tipo de comida, a hora que você quer, todo tipo de roupa, qualidade de roupa, de sapato, enfim, de tudo, né? E os custos de ter uma criança aqui são melhores? São mais baratos, você acha? Não, o custo de vida eu acho alto, mas eu acho que é compatível relativamente ao que você ganha, né? A gente fala às vezes, é caro, mas se você for parar para analisar que você ganha 10, 12, até às vezes mais por hora, comparado ao Brasil, seria infinitamente impossível você ter as mesmas coisas que você tem aqui, a qualidade de vida que você tem aqui, do que você teria no Brasil, entendeu? Por mais que você trabalhasse lá. Eu hoje não troco. Eu não, assim, eu sou carioca, sempre gostei de sol, mas eu amo a Irlanda. Sou eternamente agradecida por tudo que a Irlanda me deu, né? De família, de todos os meus sonhos que eu pude realizar. E hoje não me veria vivendo no Brasil, não. Eu sei como é que é. E na hora que vai pra praia, ir pra praia aqui na Irlanda, aí não tem como ganhar. Não, aí a gente tenta viajar, né? Agora mesmo, semana que vem, do dia 6 até o dia 9, a gente vai pra França, comemorar meu aniversário, que é 7 de agosto. Então lá tá um calor danado, né? Vai ser a primeira viagem das minhas filhas, das meninas, inclusive da minha mais velha, que ela tá 4 anos aqui sem viajar. Veio pandemia, vem tudo, né? Então, vai ser a primeira viagem em família que nós faremos e estamos apreensivos pro calor. Vão pra Disney também? Não, só na França mesmo, só na França. Porque eu custo. Disney de Paris, não tem? Tem, mas somos em 6, né, Michele? 6. Controlar esse pessoal todo aí, né? Muito gasto, muito gasto. E aí, então, depois dessa aplicação, qual é a próxima? Qual foi a próxima mesmo? Então, a próxima é o visto de 10 anos da Carol, porque no final dos 5 anos de Stamp 4 permanente, né, um pouquinho antes dele acabar, já tem que aplicar para o visto de 10 anos, que ainda assim é um Stamp 4. O nome dele é Permanent Residence Card, que é o visto de residência permanente, e ele tem validade, então, por 10 anos. Espera aí, vamos voltar. Quando ela casou, o Stamp 4 tem validade de 5 anos, é isso? Primeiro pega um temporário de 8 meses, aí vem o permanente de 5 anos. Sim. Aí depois dos 5 anos com o Stamp 4, eu já posso aplicar para a cidadania. Mas, como a gente falou antes, se eu aplicar para a cidadania e a cidadania demorar de sair, eu posso ficar sem visto. Isso. E ficando sem visto, pode me dar problema aqui na Irlanda. Exatamente. Então, por isso que aplica por de 10 anos. Isso. Porque eu pensei também, né, na época que eu fui aplicar para minha cidadania, eu falei, tem esse visto de 10 anos, será que eu precisaria? Na época, né, eu fiquei na dúvida, mas... Não, cada caso é um caso. Então, o caso da Carol, ela é casada com um cidadão europeu, então ela pegou o Stamp 4 EUFAM, que é European Family, que significa em português família de cidadão europeu, e aí, depois dele, você aplica para esse visto de 10 anos. Agora, para quem, por exemplo, é casado com um cidadão irlandês, o processo é diferente. Para quem teve visto de trabalho ou outro tipo diferente de Stamp 4, o processo já é diferente. Por exemplo, para quem teve o Critical Skills, depois de 2 anos, pega o Stamp 4. Com 5 anos somando o Critical Skills, que é o Stamp 1, e o Stamp 4, daí você já consegue aplicar para a cidadania irlandesa, mas você renova o teu Stamp 4 mais uma vez durante o processo da cidadania para você não ficar sem visto. Não tem como aplicar para o visto de 10 anos, né? Não esse tipo do da Carol. Tem um outro tipo de visto que é possível, que ele, nem lembro o nome dele, é um outro tipo de Permanent Residence Card, que a pessoa que tem 5 anos de Stamp 4, né? Por exemplo, ou de Stamp 1, que geralmente é o que o pessoal que aplica para o General Skills tem, aí eles podem aplicar para um outro visto que chama, eu acho que é Long Term Residence. Ele é diferente desse do da Carol. Então, tem vários tipos de visto daí
que depende de cada Caso a situação. caso, né? né? Outra coisa importante lembrar também é que todo o processo, né, de visto demora alguns meses para ser aceito, né, para ser processado pela imigração. Então, o indicado, né, ela mesma já indicou várias vezes, é 6 meses antes do seu visto vencer, você procurar a Michelle e já começar a separar o documento já para poder dar entrada, É. porque é muito importante. E no caso da cidadania, ainda mais, né? Porque não demora só 6 meses aí a cidadania para chegar. Não é questão de demorar. Sim. É 6 meses antes do seu visto vencer. Por exemplo, o meu Sim. visto vence em dezembro de 2023, mas eu já tô dando toda a papelada para ela dar entrada agora, já tipo agosto, pra gente ter tempo de quando chegar em dezembro, eu não ficar sem visto. Eu poder viajar, poder não ter problema burocrático com relação a isso. E até lá, todo o processo já ter sido, pelo menos, inicializado com a imigração. A pessoa consegue ter uma vida normal se tiver com o de 10 anos, né? O visto de 10 anos. Vida normal, pode trabalhar, período integral, pode abrir negócio, pode ser autônomo, pode viajar, tranquilo. Mas a vantagem da cidadania é que você, além disso tudo, você poderia morar em qualquer país da União Europeia, não é isso? Sim. Eu acho que aí vale muito a pena, né? E não só isso, depois do Brexit também, se você tem a cidadania irlandesa, você também pode morar no Reino Unido, né? Sem a necessidade de um visto separado, porque hoje quem é europeu não é irlandês e quer morar no Reino Unido também precisa de aplicação de um outro tipo de visto para poder morar lá depois do Brexit. Tá vendo aí? Então, É. cidadania irlandesa aí tem suas vantagens também. Tem. Aí, beleza. Aí depois, então, vai aplicar pro de 10 anos. Aí, assim que sair, já vai aplicar pra cidadania, Isso, é. né? Só para o tempo de não ficar sem visto, né? Sim. Aí a cidadania deve demorar uns 2 anos. Talvez não, né? Não tá demorando Não. tanto mais. Tem gente que tá falando que tá vindo em 1 ano e meio, às vezes já vem alguma resposta em meses, 2, 3 meses. Inclusive, assim, desde janeiro a imigração está mudando o processo, né, da aplicação da cidadania, então já ficou mais fácil do que era antes. E aí em maio ficou um pouquinho mais fácil de novo. E como eles estão mudando o processo e o sistema interno deles, eles pegaram uma porcentagem das aplicações recebidas esse ano de 2023 e já concluíram todo o processo. Tem gente que aplicou em janeiro, que já recebeu até o certificado de cidadania, já foi na cerimônia em junho, etc e tal, e agora só está esperando a chegada do passaporte irlandês. Olha isso. E tem muita gente que está um pouco brava com essa situação, que está esperando desde 2021, 2022. Eu estou na leva de 2022, estou esperando. Porque tem esse pessoal, vamos chamar de amostra, né? Que recebeu já tudo, já aplicou esse ano e já recebeu tudo. Mas é super importante pensar que eles estão testando o processo novo. Não adianta você testar um processo novo numa aplicação antiga. Sim. Você tem que testar o processo novo numa aplicação nova, para ver quanto tempo que está levando, quanto tempo que vai sair tudo. Então, a ideia, acredito eu, com tudo isso que a imigração está fazendo, é que a cidadania, num futuro próximo, saia em menos de 6 meses. Mas, por enquanto, ainda está incerto. Vai sair entre 6 meses, se você aplicar hoje, ou vai sair em 1 ano? Porque não são todas as aplicações de 2023 que já concluíram o processo, porque foi uma amostra pequena que eles pegaram para fazer esse teste. E o seu marido, que já está morando aqui na Irlanda há 9 anos, vai fazer quase 9 10 anos. E aí decidiu aplicar para a cidadania. Isso. Como a gente falou, é uma vantagem também, que apesar dele já ter um passaporte da União Europeia... Sim, na verdade, o que acontece? Ele é romeno, né? E os romenos são muito confundidos com ciganos, né? Aqui, porque são todos do leste europeu. E o nosso sonho é visitar, poder um dia fazer uma viagem para os Estados Unidos. E quando a gente vai a gente já ouviu dizer que quando a gente vai na imigração para pagar, para poder ter chance de ter o passaporte, né? O visto americano. O visto americano, a gente não é visto com bons olhos. Uma porque ser brasileiro e outra por ser romeno, tipo, confundido com cigano. Eles têm a ideia de que, de repente, a gente quer migrar para lá, entrar, fugir daqui, morar lá, né? E aí eles acabam negando. E é um dinheiro alto, relativamente alto. Somos em 5, né? 6 agora tá com a minha mãe.
mas ela já vai embora para o Brasil, então somos em 5, acho que é por volta de 100 e pouco, ou Acho que $200 $160, eu acho. para você pagar, para você somente ter uma resposta de não. Então, assim, eu quero ter certeza que eu vou ter sim. Quando eu tiver a minha cidadania, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser aplicar por um visto para a gente poder ir para Disney lá nos Estados Unidos. Enfim, para poder viajar para lá nas férias, tranquilo, que a gente não tem, assim, esse mal visto, né, de ter o passaporte brasileiro, o passaporte romeno. Quando você tem o passaporte irlandês, então, já você não precisa aplicar para o visto para os Estados Unidos como brasileiros normais sem cidadania europeia precisam aplicar, né? Então, você faz um preenchimento de um formulário online, que chama ESTA. Você paga, se não me engano, $20, coisa assim, e aí sai a aprovação em questão de algumas horas, e com essa aprovação você consegue viajar para os Estados Unidos. Viu? Bem mais tranquilo. Simples, mais barato. Então, a gente está no caminho aí para poder todo mundo ter o passaporte. E daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses, espero. Então ele está aplicando, está no processo também. Esse processo, eu não sei se você saberia responder isso, mas para quem já tem uma cidadania europeia, aplicar para a cidadania irlandesa, ela é mais rápida do que o brasileiro? Não. É a mesma coisa, basicamente. A única coisa que vai mudar no processo todo é a calculadora. Então, enquanto você é não europeu, você precisa comprovar uma quantidade mínima de dias que você morou como residente na Irlanda, né? Para poder aplicar para a cidadania. Já o cidadão europeu que está aplicando para a naturalização irlandesa não precisa fazer essa calculadora. Ele só precisa comprovar a pontuação que foi residente ou que ainda é residente na Irlanda nos últimos 5 anos. Porque o brasileiro tem lá os vistos, os carimbos do passaporte, dá para eu saber a hora que eu entrei, a hora que eu saí, quanto tempo eu fiquei. Mas o europeu, como não tem carimbo, é meio difícil, né? Por isso que entra a pontuação de residência, né? Que eles implementaram no começo do ano passado e já mudaram de novo agora em maio, por isso ficou um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, você tem que comprovar 150 pontos de residência por ano. O Employment Details Summary, que é aquele documento que fica disponível todo mês de janeiro para você fazer a declaração do imposto de renda na Irlanda, vale 100 pontos, por exemplo. E aí, se você apresenta algumas utility bills no seu nome para aquele ano da Tipo a conta de luz e tal. Conta de luz, conta de lixo, etc e tal, já te dá mais 50 pontos. Então, você já bateu os 150 pontos. Só que lembra que é 150 pontos por ano dos últimos 5 anos. Então, é assim que o cidadão europeu também vai comprovar a residência dele. Vamos dar uma dica também, já que a gente está falando de cidadania, para quem começou a morar na Irlanda agora, mas pensa, eu quero um dia, né, ter a cidadania, juntar os documentos, né? Exatamente. Tipo, não... chegou conta aqui, guarda isso, deixa numa caixa de sapato, né? Não, Michel? Exatamente. Sempre quando eu faço um processo, por exemplo, de Stamp 4, eu já dou a introdução do visto de 10 anos, porque também precisa comprovar a residência dos últimos 5 anos, e já faço a introdução da cidadania também. Já falo, gente, já começa a guardar a documentação de hoje, porque daqui 5 anos, quando você for aplicar, você não vai ficar descabelado. Na correria. Procurando, exatamente, você não vai ficar procurando documentos, você já tem. Faz uma pastinha, né, e vai salvando as coisas em PDF no computador, ou não sei mexer com o computador, não tem problema. Põe uma gaveta lá da tua casa, abre uma pastinha lá e vai colocando por ano. E aí você já vai preparando tudo para que no futuro fique muito mais fácil. Eu acho que até tem uma dúvida que muita gente deve ter com relação a dar entrada no passaporte europeu com o tempo de residência, né? Que o tempo de residência... Porque, assim, às vezes... Por exemplo, eu conheci o meu marido aqui 3 meses depois que eu cheguei. Mas o meu tempo de residência não é desde quando eu cheguei na Irlanda. Sim. É quando eu efetivamente casei com ele e comecei a morar aqui. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco e acham que já vão ter 5 anos. Porque eu fiquei 2 anos aqui, no 3º ano eu conheci meu marido. E não é assim, né? Porque são os tipos de vistos, né, que te autorizam ou que contabilizam para esse tempo de residência. Então, o Stamp 2, que é o Stamp de estudante, por exemplo, não contabiliza. Agora, se for um Stamp 1, que seja Critical Skills, General Skills, ele contabiliza. Se for um G, de esposo de Critical Skills, ou de Graduate, ele contabiliza. Se for Stamp 4, qualquer tipo de Stamp 4 contabiliza. Stamp 3, por exemplo, quem é
cônjuge de alguém que tem um General Skills também contabiliza. Então, realmente não é isso. Eu moro aqui, eu, Michele, moro aqui já há 8 anos. Só que o meu primeiro ano e meio foi de Stamp 2. Então, aquele 1 ano e meio não conta. Não conta. Então, só vai contar, no caso da Carol, no meu caso, a partir do momento que a gente pegou o Stamp 4. E isso para quem, né, está aqui com o Stamp 4 de casamento com cidadão europeu. Agora, quando é casamento com cidadão irlandês, já muda o processo. Não são 5 anos de residência, são 3 anos de casamento com cidadão europeu com o Stamp 4. Entendi. Europeu não, Irlandês. Irlandês, é. Se ele tivesse aplicado para cidadania antes, Tá você já teria. Eu já estaria aqui, já estaria lá nos Estados Unidos, viajando. Aí... Pois é, mas olha, quantos processos, É muita né? informação, né? A gente... É engraçado isso, né? O imigrante ele tem que ficar do lado da lei ali para ficar sabendo realmente a burocracia. Claro que no Brasil a gente tem também, né, certas burocracias, mas aí quando a gente muda, a gente tem que ficar de olho. Diferente, é. E a Michele é bem esclarecedora nisso, né? Ela esclarece todas as possibilidades. Sentar e conversar com ela, eu quero isso, isso e isso, ela te atende em todos os quesitos. Isso aí não tem problema, não. Como é que você... como é que funciona a sua atuação, Michele, na parte de cidadania? Qual é com informação? Como é que é? Você vai, manda a aplicação? Como é que funciona a sua atuação? Então, assim, quando o cliente quer começar a assessoria com a gente, primeiro a gente passa a informação de como que a gente trabalha, o preço do bonitinho. E aí, quando a pessoa quer fechar, a gente manda o invoice, faz o pagamento e a gente faz a análise do caso, tá? Qual que é o tipo de caso? É por casamento com cidadão irlandês? É por tempo de residência? É europeu? É não europeu? E aí a gente monta a lista de documentos de acordo com o processo atual da imigração. E a gente fala, ó, tá aqui a lista de documentos, você vai fazer dessa forma. Se você tiver dúvida, você entra em contato com a gente. Então, a pessoa vai preparar a documentação, aí vai ter dúvida no processo sobre a pontuação, sobre os comprovantes que tem que mandar, etc e tal. A gente vai esclarecendo. E aí, quando tiver com tudo pronto, a pessoa manda pra gente tudo impresso. E a gente que vai preencher o formulário de aplicação, com base na documentação que o casal ou que a pessoa entregar pra gente. A gente vai fazer também uma chamada de vídeo ou uma chamada normal para terminar de preencher, porque tem perguntas que não dá pra gente responder sem o casal ou a pessoa que está aplicando. E aí depois a gente manda de volta para o cliente poder fazer a certificação como solicitor. Então o próprio cliente que vai fazer a certificação, né? Que Isso. No Brasil seria reconhecer a firma, né? Exatamente. Então é certificar que os documentos são cópias de verdadeiros documentos ou de documentos verdadeiros e também as assinaturas, que é o reconhecimento da firma que a gente chama no Brasil, né? Porque a gente não pode fazer isso hoje porque a gente não é solicitor, a gente não é notary office, a gente não é peace commissioner e nem notary, né? Que tem todos esses nomes aí, diversas profissões, né, que podem fazer esse tipo de certificação. Mas a gente orienta, a gente explica, ó, tem que fazer esse documento, então, por exemplo, você vai fazer cópias da certidão de nascimento, as cópias precisam ser certificadas pelo advogado, né, o solicitor. A página de identificação do passaporte, que antigamente tinha que mandar o passaporte inteiro, né? Sim. Não precisa mais, é só a página de identificação do passaporte, também tem que ser certificada pelo advogado. Dentre outros documentos. E tem as páginas do formulário também, que a aplicante vai assinar na frente do advogado, e o advogado vai certificar de que realmente é a pessoa que está assinando, né? E aí, depois disso, a gente faz a orientação. Quando está tudo prontinho, a gente faz uma outra chamada para a gente verificar que está tudo lá bonitinho. E aí, a gente faz a orientação para o cliente postar para a imigração. E tem também, eu acho que você dá as dicas de como conseguir fazer essa autenticação mais barata também, porque o advogado vai cobrar 10 euros por assinatura, né? Sim, geralmente os advogados cobram 10 euros por assinatura, tem outros advogados que cobram 50 euros no total. Que faz um pacotão, né? E tem advogados também, já vi casos de advogado que não cobrou para fazer a certificação. Porém, eles podem cobrar se eles quiserem. O Commissioner for Oaths também pode cobrar. Mas, por exemplo, o Peace Commissioner, eu sempre oriento meus clientes a fazer com o Peace Commissioner. É ilegal ele te cobrar para fazer a certificação. Então, como que consigo achar um Peace Commissioner?
liga na guarda do teu bairro, pede para eles a lista do Peace Commissioner, eles vão te passar e daí você liga para o Peace Commissioner do seu bairro, que a guarda te passar, e você agenda com ele. Tá vendo aí? Já vai sabendo. Já me passou todas as informações. E aí, qual é o próximo processo aí do visto? São esses aí? Depois de pegar a cidadania, aí acabou. Aí eu quero dar entrada no da minha mãe, né? Que para ela poder ficar 6 meses aqui comigo e 6 meses lá no Brasil. E também vai ter a cidadania da sua filha, né? A cidadania da minha filha, que é logo assim que a gente der entrada no Stamp for dela, 16 anos, logo em seguida a gente já dá a entrada na cidadania dela, ano que vem, quando ela fizer 5 anos. E as tuas gêmeas já nasceram com já nasceram, já com passaporte holandês, porque já nasceram aqui. Não só nasceram aqui, mas o teu marido já estava aqui morando há 3 anos, trabalhando. Aí ela já tem direito, já tem direito já. Não é automaticamente, né? Não, a gente tem que mandar para lá, inclusive, todos os documentos. A gente não mandou ainda porque a gente tem viagem para fazer, a gente ficou com medo da pandemia, eu tenho que mandar os documentos originais. E a gente está para mandar para poder pegar o passaporte delas também. Ah, sim. Entendi. É super importante esclarecer essa parte, porque tem muita gente que acha, vou ter meu filho na Irlanda, o filho já vai nascer irlandês, já aplico pro passaporte irlandês e daí depois eu aplico pro Stamp for Zambrano, que é pro pai de cidadão irlandês, né? Mas não é. Então, se a pessoa tá aqui, mesmo que tenha Stamp for, mas só tá aqui há 1 ano, ainda a criança não tem o direito ainda de ser cidadã irlandesa por nascimento. Mas se a pessoa já tá aqui há 3 anos com Stamp for, ou se é cidadão europeu morando aqui há 3 anos, trabalhando, tudo bonitinho, aí quando a criança nasce, tem que completar os 3 anos certinho antes da criança nascer. Quando a criança nasce, aí sim ela é considerada cidadã irlandesa por nascimento. E quando for aplicar para o passaporte, tem que comprovar de fato que você estava aqui 3 anos com o tipo certo de visto ou, né, como cidadão europeu, antes para aplicar para esse passaporte. E, por exemplo, o tempo como estudante não conta. É isso que eu ia falar. Se você está aqui como estudante, 3 anos, aí faz a faculdade, continua com visto estudante, não conta. Não conta. Então não adianta aí, né, querer... burlar, né? Burlar. Aí continuou aqui, trabalhando e tal, aí sim, já pode ter os filhos vão ser irlandeses. Exatamente. E vão nascer com passaporte vermelho. A Chloe, por exemplo, quando nascer no final do ano, ela já vai nascer irlandesa. Não vai passar os perrengues que a gente... Exatamente. Né? Já vai estar mais tranquila. Outra coisa, um adendo para fazer no que a Michelle falou, é que a imigração está sempre mudando todo momento, sei lá, de 1 vez por ano, 2 vezes por ano, todo o processo. E ela tá sempre mandando pra gente o update disso. Então a gente não precisa ficar preocupado de repente pegar, separar uma documentação que vai ser desnecessária na hora da aplicação. Durante o processo, esse que a gente já deu entrada, ela já mandou, acho que pra mim, 1 ou 2 vezes por e-mail do processo de mudança, que foi essas 2 datas que ela falou. Que uma foi em maio e a outra, não me recordo qual foi. Então, é importante porque às vezes você não precisa separar, de repente, algum documento que antes precisava e você não precisa se preocupar mais, ou vice-versa, enfim. Então, é uma assessoria completa mesmo. E a questão dos formulários, né? Eu lembro que na época da cidadania, aí você imprimia aquele formulário todo aí falava, não, o formulário agora mudou. Aí tinha um pontinho lá, um PDF diferente que... Se você tivesse impresso antes, você tinha que refazer tudo de novo, não é isso? E esse ano aconteceu muito, na verdade. Eles atualizaram o formulário em janeiro, depois atualizaram, acho que em fevereiro, depois atualizaram de novo em abril, acho que umas 2 vezes, e depois em maio. De maio para cá, aparentemente não atualizou ainda, né? Mas eu acho que deve atualizar nos próximos meses, já que teve aí uma aprovação agora legal de que vai mudar o processo de novo. Então, por exemplo... Parece que vão baixar, né, o valor do cartão dos 300 euros. Tem uma petição agora a respeito disso, então ainda não saiu nada a respeito. O pessoal tá brigando para tentar baixar, né, o valor do GNIB. Mas em respeito à cidadania, o que aparentemente aconteceu é que a pessoa, por exemplo, não precisa mais ir na cerimônia, né?
Isso ainda precisa se tornar oficial, tá? Então, já saiu, assim, o documento oficial, mas precisa ser comunicado e ainda o processo precisa ser atualizado. Então, vai levar alguns meses aí, acredito eu. Então, parece que o ministro, por exemplo, não precisa mais fazer a cerimônia, né? Porque antes era só o ministro que podia. E ele está mudando o processo para que alguns solicitors, alguns advogados específicos possam assinar o teu certificado, não certificado, a fidelidade, né, que você tem que declarar ao país, para então poder passar para o próximo passo, né, que é fazer o passaporte irlandês. Então, o processo deve ficar mais rápido, deve ficar mais barato e talvez não precise comparecer à cerimônia. Mas a gente não sabe quando que isso vai se tornar oficial, né? Porque até então eles fizeram o documento aprovando isso naquele linguajar de advogado, tudo. Então eles têm que atualizar processo, têm que atualizar formulário, têm que ver quem que eles vão colocar para fazer essa assinatura, né, da fidelização, etc e tal, antes deles divulgarem que agora o processo mudou. Então a gente não sabe quando que vai sair isso daí. Ah, não gostei não. Eu acho que essa é a importância de você ter uma assessoria, né? De você estar esclarecida com toda a documentação, com todas as mudanças de documentação. Porque, às vezes, muitas pessoas pensam, é um processo, dependendo da quantidade de pessoas, caro. Eu não posso pagar, né? Vou fazer sozinho. Mas aí, de repente, você atrasa todo um processo que com ela seria mais fácil. Né? Porque ela já sabe o caminho, já sabe o que precisa, o que não precisa, quando precisa anexar e quando não. Então, faz toda a diferença. É uma dor de cabeça a menos também. E o tempo, né? E o tempo. Né? Mas que coisa, né? Então, de um anúncio lá no Facebook, a vida completa que você está tendo aqui, com família, com tudo, com sua mãe visitando e tal. Você imaginava isso quando você chegou aqui como estudante? Não imaginava. Não imaginava nada disso e eu não queria casar de novo, né? Eu queria seguir estudando, fazer minha faculdade, enfim, ter um crescimento pessoal, né? Dentro daquilo que eu tinha planejado para mim, né? Conseguir um emprego. Hoje em dia eu não posso trabalhar porque eu preciso cuidar das minhas filhas, que são autistas, né? Então dependem de mim quase que 100%, mesmo indo para a escola. Então, assim, é uma vida totalmente inesperada daquilo que eu programei para mim, né? Mas tá valendo a pena. Tá, claro, eu tenho minha família, né? Tenho meu marido, tenho, né? Toda a estrutura de vida que eu tenho hoje. Sou muito grata à Irlanda, né? Grata a Deus, grata a tudo. Posso fazer uma pergunta meio fora? Pode. Carol, consegue falar um pouquinho como que é o atendimento para crianças autistas aqui na Irlanda? Então, atendimento aqui para crianças autistas, o governo dá muita atenção, né? Existem vários tipos de ajuda, como salário, eu recebo um salário chamado Careers, né? Tem Domiciliary Care, que é uma ajuda para as crianças. Enfim, fora isso, as crianças também recebem o Child Benefit. Então, é bem amparado e também não é, né? Por conta das terapias. A terapia, a gente está há 5 meses na fila de uma terapia de uma fono, né? Speech Language, para as meninas. E agora a gente teve resposta que a gente vai começar em setembro, mas é particular, 300 euros, 150 de cada sessão. Cada sessão? O ideal seria 2 sessões a 3 vezes por semana, não será possível porque eu não sou rica, né? Senão eu preciso comer, pagar aluguel, enfim. Então, a gente vai fazer uma sessão por semana. Esse dinheiro você não consegue reaver de alguma forma? Consigo através do VHI. É um plano de saúde, né? Que você aplica, que você paga 60 euros, acho que é 35 por criança, por mês. E eles te devolvem 75% daquilo que você pagou. Mas você efetivamente tem que ter o dinheiro para pagar o plano e tem que ter o dinheiro para você pagar a terapia durante a semana. Depois de 1 semana e meia, 2, que você reave aquele dinheiro. Você vai reaver, né, o dinheiro novamente. Mas você tem que ter aquele dinheiro em caixa para poder apresentar no dia da terapia, né?
E as escolas são específicas? Graças a Deus a gente conseguiu também escola específica para elas, próximo da nossa casa, Nexus, uma escola excelente. São 5 crianças para 4 professoras, praticamente uma criança por professora, né? Já tem 1 ano que elas estão lá, acabou agora, né? Vamos começar em setembro novamente, 2º ano. E, assim, a gente é extremamente grato, né? Porque a gente conseguiu achar essa escola. É uma escola particular, são 1.500 euros por criança, só que o governo que paga, se aplica para um sistema e o governo paga esses 3.000 euros mensais. Então, a gente, assim, não tem do que reclamar, graças a Deus. Só a questão da terapia no público, a gente está ainda na fila de espera, né? E é isso. Mas, né? Eu espero que... Nem tudo é perfeito, né? Espero que em breve já consiga entrar nessa... passar, né, dessa fila aí e resolver tudo isso, né? Sim. Mas é isso. Queria agradecer, Ana Carolina, por você contar um pouco da sua história. Ficou faltando alguma coisa aqui? Não, do que a gente... Eu acredito que não, acho que é isso. A gente falou do casamento, do Stamp 4, do visto da sua filha... da cidadania e também do visto de 10 anos. E dos planos para o futuro. Na verdade, eu queria ver, né? O que mais? Então seria os planos mesmo conseguir sua cidadania? Ir para os Estados Unidos passear. Passear. Imigração americana. Já dá alerta. Passear, viu? Passear. Ir lá na Disney, gastar dinheiro lá e voltar pra cá. Né? E vai a família toda. Vai todo mundo. Então é isso aí. Então eu queria agradecer a você por ter vindo. Vocês por me receberem aqui tão bem também. E contar a sua história também, né? Que, tenho certeza aí que vai inspirar muita gente também. Espero que inspire. Pensamento positivo sempre, né? Que a gente tem que ter, que as coisas vão sempre melhorar e seguir adiante. Não pode baixar a cabeça. Eu costumo falar, as pessoas falam, mas é difícil porque você teve um diagnóstico de 2 crianças com autismo, né? Falei, gente, mas o tempo que eu vou perder chorando e perguntando para Deus o porquê, porque eu, né? É o tempo que eu tô estudando para poder melhorar a qualidade de vida delas, né, que a gente sabe que criança tem uma janela de 7 anos de aprendizado, então depois desses 7 anos essa janela se fecha, então tem que correr com o tempo para que elas possam aprender o máximo de coisas possíveis de autonomia para a vida delas até os 7 anos. Então, o tempo que a gente vai perder chorando e perguntando para quê, eu não tenho nem tempo de ter depressão, não tenho, que a vida é muito corrida, Imagino. Então aí sua mãe vem pra cá e fica pra me ajudar. Aí fica aqui 3 meses, depois volta, que é o tempo estabelecido de turismo, né? Ela pode ficar 3 meses aqui como turista e depois ela retorna. Michele, tem que ver isso aí, né? Tem que crescer a empresa. Estamos em processo. É isso aí. Galera, eu queria pedir pra vocês aí que estão assistindo, esse foi o último Boulder Visa dessa temporada aí, vamos ver, né? Se a galera gostar aí, se deixar bastante like, a gente faz outra, né? Não, Michele? Sim, com certeza. E eu queria falar também, se vocês quiserem assessoria de casamento na Irlanda do Norte, Gibraltar ou Dinamarca, e assessoria de visto aqui na Irlanda, pode procurar a MWeds, não é isso? Isso mesmo, pode procurar a gente, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail. Pode ser que demore um pouquinho, porque a gente está bem corrido também, muitas mensagens, mas a gente sempre vai responder. Não, mas clica no link aqui, que aí você vai direto no Instagram, manda lá o DM, lá a mensagem, e aí fala com a MWeds e fala assim, vi você no Boulder, né, na entrevista lá do Boulder, e tô querendo casar, eu tô querendo meu visto. Aí você explica lá a sua situação. Isso mesmo. E de novo, é super importante falar que veio pelo Boulder. Isso aí, fala lá que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também, beleza? Então, Michele, obrigado aí por por esse quadro aí que a gente fez aqui. Obrigada eu. E obrigado, Ana Carolina, também. Sua história é bem legal e espero aí que melhore cada vez mais. Inspire novas calcinhas, né? A darem mais atenção para as outras fotos lá também. A não ser seu amigo lá no Calcinhas, né?
Mas é isso aí. Então, boa sorte pra você e pra sua família. Obrigada. E é isso, né? Mandar um tchau ali pra aquela câmera ali. Valeu, galera. Gente, tchau, tchau.